O vento cortava os campos da Aquitânia como se anunciasse o fim de uma era. Mensageiros chegavam sem fôlego, cidades murmuravam em pânico e rumores viajavam mais rápido que nomes, datas ou certezas. Diziam que um exército vinha do sul, não um exército comum, mas uma força que parecia ter atravessado continentes com a própria determinação de um destino inevitável. Em 732, para muitos europeus, a guerra deixou de ser uma fronteira distante. Ela estava na porta de casa. Durante um século, o mundo havia mudado mais rápido do que qualquer geração conseguia compreender. Após a morte do profeta Maomé, as tribos árabes uniram-se sob uma fé e uma organização militar extraordinária. Em poucas décadas, tomaram territórios do Egito à Pérsia, da Síria à Espanha. E quando cruzaram o Estreito de Gibraltar em 711, derrubando o reino visigodo, o continente europeu percebeu que estava diante de algo sem precedentes. A expansão islâmica seguia como uma onda que nunca recuava. E cada vitória parecia tornar a próxima inevitável. Os generais do Califado Ômeyada não apenas conquistavam terras, eles reorganizavam impérios. Suas táticas eram rápidas, flexíveis, e seus soldados acostumados a longas campanhas. Quando chegaram ao sul da França, capturando cidades e saqueando regiões inteiras, não se tratava apenas de pilhagem. Era uma demonstração de que nenhum poder europeu parecia capaz de detê-los. O mundo pós-romano estava fragmentado, dividido entre reinos pequenos e senhores de guerra. Faltava unidade, liderança e, principalmente, visão. No coração da Europa, porém, surgia um líder inesperado. Carlos Martel, o Martelo. Um homem que não era rei, mas tinha mais poder do que muitos reis. Um estrategista que compreendia que, se os Ômeyadas avançassem mais um pouco, não existiria França, cristandade, Europa como conceito político. Seria um continente reescrito. Carlos reuniu aliados, convocou nobres relutantes, impôs disciplina a quem não queria se submeter e, aos poucos, montou um exército que não era o mais numeroso, mas talvez o mais determinado da Europa. Ele sabia que esta batalha não era uma fronteira, era o limite. Os Omíadas, liderados por Abdul-Rahman al-Ghafiqi, marchavam confiantes. Tinham veteranos de inúmeras campanhas, arqueiros montados, cavalaria veloz e uma tradição militar que se espalhava por 3 continentes. Os francos de Carlos Martel, por outro lado, tinham uma vantagem decisiva: a defesa implacável. Martel treinou suas tropas para formar uma parede humana quase impossível de romper, uma versão primitiva, mas eficaz, do que se tornaria a famosa infantaria pesada medieval. E ambos sabiam que o encontro seria violento. O confronto aconteceu entre Tours e Poitiers, um local aparentemente insignificante, mas que se tornaria um marco na história mundial. As folhas do outono cobriam o chão. O frio aproximava-se. O silêncio antes da batalha era o tipo de silêncio que só existe diante do desconhecido absoluto. Os francos formaram um bloco compacto. Os Omíadas chegaram com sua cavalaria veloz, confiantes em romper a linha. Era o dia em que Europa e Oriente colidiriam, não por comércio, fé ou diplomacia, mas pela sobrevivência de 2 mundos. Quando os cavaleiros Omíadas avançaram, o chão vibrou como se o próprio continente segurasse a respiração. A muralha franca não cedeu. Foi uma batalha longa, brutal, confusa, com homens lutando tão próximos que seus escudos às vezes se prendiam uns nos outros. A cavalaria Omíada atacava, recuava, reorganizava, atacava de novo. Mas a parede de Carlos Martel continuava de pé, como se cada soldado soubesse que atrás deles não havia um segundo plano. Não havia recuo, não havia Europa se eles falhassem. E então veio o golpe decisivo.
Na tentativa de proteger o saque acumulado, parte do exército omiada se dispersou. A confusão abalou o moral. Carlos viu a brecha e avançou. A morte de Abd-ul-Rahman selou a derrota. Poitiers não foi apenas uma vitória militar. Foi a ruptura da ideia de que o mundo islâmico era invencível e a afirmação de que a Europa Ocidental tinha força para sobreviver ao próprio colapso. Se Martel tivesse perdido, o avanço omiada provavelmente teria alcançado o coração da Europa antiga. E tudo, línguas, reinos, fé, política, cultura, teria tomado outro caminho. Poitiers não salvou a Europa inteira, mas salvou o suficiente para que ela tivesse um futuro. Carlos Martel transformou-se no pilar da dinastia carolíngia. Seu neto, Carlos Magno, construiria um império inspirado na força que Poitiers demonstrou ser possível. Para o mundo islâmico, a batalha foi apenas um revés regional, não um colapso, mas, para a Europa, foi um símbolo. Poitiers tornou-se a batalha que não apenas impediu uma invasão, mas que permitiu a construção de tudo o que veio depois. A história raramente depende de um único dia, mas, às vezes, depende. Em 732, num campo frio entre Tours e Poitiers, dois exércitos decidiram, sem perceber, o destino de continentes. E aquele dia ficou marcado como o dia em que a Europa quase desapareceu, mas escolheu sobreviver.